Olá, povo de Deus! Vamos hoje estudar um pouco mais sobre a Bíblia, né? A historicidade da Bíblia. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o rei Davi e sobre Betsheva, certo? No hebraico, né? Então, será que realmente Davi pecou mesmo? Nós vamos estudar hoje sobre esse pecado, né, de Davi com Betsheva, né? Então, também vamos ver um pouco, conhecer sobre o Salmo 51, certo? Então, Salmo 51, né, Davi vai ensinar um ato de arrependimento, da sua forma mais pura e bela, certo? Então, Salmo 51 é conhecido como o Salmo do Perdão e do arrependimento. Até mesmo ele começa falando ao mestre do canto, um salmo de Davi, composto quando, né, procurou o profeta Natã após a sua união com Betsheva, certo? Então, nós sabemos que aqui há um problema que não é muito simples, né? Então, não foi algo simples, mas foi sério. Então, veio o profeta Natã e chegou a Davi, dizendo: será que você fez a coisa correta? Né? Então, o que é que o profeta Natã faz? O profeta usa uma alegoria, né, para falar que uma pessoa que tem um rebanho inteiro e outra pessoa só tem um carneiro. E essa pessoa foi roubada, levaram o único carneiro que ela tinha. E o que tem que fazer com ela, rei Davi, né? O profeta Natã perguntando ao rei Davi, o que é que nós vamos fazer com ela? E o rei Davi, né, como rei, como ele decidia, né, as leis, as ordens, então ele fala, está errado. Essa pessoa tem que ser punida, né? Então veio o profeta Natã e falou: então essa pessoa é você, Davi. Você é o rei de Israel. Você pode ter esposas e concubinas que você quiser. Uria, o hitita, tinha somente uma esposa. Por que você decide casar especificamente com essa? Né? Então, vale a pena lembrar algo, certo? Que é um costume, né, do povo de Israel, certo? Todas as pessoas, né, que iam para a guerra, né, principalmente os homens, né, como foi o caso de Uria, eles davam o divórcio, né, para suas esposas, no caso, se eles morressem ou não fossem encontrados, certo? Então, ela estava o quê? Ela estava livre para casar com outro homem, porque, de uma outra forma, essa mulher ainda, né, está casada e ela não pode casar. Então, se ela não sabe o paradeiro do seu marido, então ela poderia casar, né? Mas, na verdade, né, a gente sabe que o rei Davi se precipitou, certo? Então, por outro lado, o rei não pecou, por quê? Mas ele se precipitou, né? Porque ela tinha o divórcio, certo? Na mão, o divórcio do marido, né? Mas, por outro lado, não é essa forma que tinha que ter sido feito, certo? Tinha que ser feito com calma. Então, vamos ver se ele realmente, né, vai morrer na guerra. A gente vê que isso acontece, certo? Então, depois disso, né, casa com ela. Quando a situação estiver clara, né? Lógico, quando a situação tivesse sido resolvida.
Mas quando a situação estiver nebulosa, né? O que é que o profeta Natan fala para o rei? Então, o que Davi fez? O que é que Davi faz? Ele faz algo que até agora quase ninguém fez. Depois que Natan foi até Davi e falou, né, que quem deveria ser punido seria Davi, o que que Davi fez? Ele fez algo que ninguém, até eu acho que eu creio que até hoje poucas pessoas, né, fizeram isso, né? Então Davi assume a culpa, certo? Diferente, por exemplo, de Adão e Eva, né? Quando Deus fala, Adão, o que é que você fez? Então ele bota a culpa em Eva, e Eva, o que você fez? Então ela bota a culpa na serpente, né? E o rei Davi, ele assume o erro e a culpa dele na hora. Ele fala a verdade. Tecnicamente não foi o pecado porque já tinha o que? O divórcio. Mas o espírito da coisa estava errada. O profeta, eu pequei. Eu quero me arrepender. Eu quero o perdão divino. Então Davi sabia, né? Ele sentiu ali o peso, né, do pecado, da culpa, e ele queria o perdão divino. Então ele assume o erro. E nessa hora Deus fala: esse é o rei de Israel. Então a pessoa que eu escolhi, né, ele é uma pessoa que é tão grande, tão justa, que quando erra, assume o seu erro e pede perdão. Então, por esse motivo, o que a gente vê logo depois, que vem o profeta Natan e fala ao rei Davi: concede-me tua graça, Deus, conforme a tua benevolência. Por tua imensa misericórdia, apaga as minhas transgressões. Purga-me completamente da minha iniquidade, pois reconheço a minha transgressão, e ante a mim está sempre o meu pecado, certo? Então é uma coisa incrível a pessoa que não tenta racionalizar, justificar ou dar um jeito, né? Então Deus, né, Davi fala: Deus, eu pequei, agora eu estou vendo isso claramente. Por favor, eu quero o seu perdão. Mas veja bem, esse salmo tem outra surpresa que eu preciso também esclarecer para você, certo? Por quê? No versículo 7 aparece algo que muitas pessoas entendem errado. Olha só o que está escrito no Salmo 51, no versículo 5. Vamos entender bem. Em iniquidade nasci e em pecado me concebeu minha mãe. Ishai, né, ou Jessé, né, em português. Então, Ishai era o pai de Davi, certo? Ele era casado, porém, ele tinha uma concubina, certo? Então, certo dia, ele desejou estar com sua concubina. Ela percebeu, né, e também ela sabia como isso incomodava a esposa de Ishai. Então, ela foi e contou à sua esposa, né, disse: olha, Ishai, olha, estou vendo que Ishai quer estar comigo, mas como eu sei que você ama ele, né, e como você quer estar com ele, então se você quiser tomar o meu lugar, né, fique à vontade. Então, Ishai, né, Jessé, não sabia disso, né? Então, quando ele teve relações aquela noite, quando entrou na tenda, ele estava pensando que era a sua concubina, mas na verdade era a sua esposa.
Então, o que que acontece, né? Com o tempo, a esposa de Ishai fica grávida, né? Ele diz, mas como isso aconteceu? Ficou grávida como? De quem? Mas, na verdade, ele esteve com ela. Mas ele não sabia. Mas, sendo assim, não houve pecado. Agora você vai ver algo, né, espetacular nesse salmo. Não houve pecado de adultério, porém, era a esposa dele. Mas não é correto, né, a se fazer, né? O que é se passar por outra pessoa. Então, está escrito que um homem ter relação com uma mulher ou vice-versa, pensando ser outra pessoa, né? Isso causa danos na alma, certo? Então, isso não é uma coisa tão simples, certo? Mas então, quando o rei Davi nasce, ele é por isso que quando Davi nasce, o rei Davi, ele é colocado um pouco de lado, né? Por causa dessa situação. Porque as pessoas estão falando de onde ele veio, né? Mas só mais tarde a esposa de Jessé falou, né? De Ishai. Então, olha, na verdade foi eu que estive com você, né? Essa mulher dizendo para Jessé. Olha, na verdade era eu que estava com você naquela noite, quando você desejou a concubina. E aí Ishai volta a assumir o papel dele como pai. Mas aí a gente vê aqui uma história um pouco parecida, né? Que é o pecado de Davi com Betseba, certo? Que outra vez, tecnicamente, não houve pecado, mas o espírito da coisa estava errada, certo? Mas por isso o rei Davi fala: eu fui concebido em iniquidade. Então, aqui a intenção não é falar pecado. Então, vemos a semelhança dos dois atos, né, problemáticos, entendeu? Então, ele fala para Deus o seguinte: Deus, contra ti pequei. Deus, eu pequei somente contra você e não contra Urias, que era o marido de Betseba. Então eu quero pedir perdão, o seu perdão. Ainda mais que na Bíblia há uma diferença entre expressões de pecado, certo? Para quem conhece o hebraico bíblico, certo? Uma coisa é chamada chet, ou há uma coisa também chamada avon, certo? Então, há uma diferença, certo? Esse chet avon é em hebraico, certo? Então, a diferença do chet é pecado inconsciente, quer dizer, feito sem querer, né? E avon, né, quem é em hebraico, que significa pecado feito consciente, então pecado feito com desejo. Então sabe que está pecando, mas não aguenta, né, a tentação. Então ele não suporta tanto ímpeto, então peca consciente, certo? Então o rei Davi, né, pede perdão por esse pecado que ele faz contra Deus. E mais uma coisa, ele usa várias expressões que a gente aprende como fazer o arrependimento. Então Davi fala para Deus: Eterno, cria em mim um coração puro e renova a integridade do interior do meu espírito. Então, quando a pessoa peca, faz separação entre ela e o Criador. Então, esse processo de arrependimento, então ele tem a capacidade de fazer com que a pessoa rasgue, né, quebre essas barreiras que separa do Criador, né? Então,
que separa ela de Deus. E quando o arrependimento é profundo, é verdadeiro, então está escrito que o pecado é apagado. Então o rei Davi fala: renova o meu espírito, renova a minha alma, como se não tivesse pecado. Eu estou profundamente arrependido. Então Davi faz esse processo completo de arrependimento. Davi pede para Deus: não me afaste da tua presença e nem retires de mim o espírito da sua santidade. Quando uma pessoa peca, ela se afasta de Deus. Ela fica também envergonhada e fica triste. Então, e o último desejo do rei Davi, né, é rejubila-me novamente, quer dizer, me dá de volta a alegria, né, com a sua redenção. Faça eu novamente estar feliz, porque me arrependi completamente. E esse é o salmo que o próprio rei Davi fala, né? Esse salmo ensina, né, às pessoas o segredo e a forma do arrependimento, certo? Verdadeiro. Então, este salmo pode ser estudado também como um dos livros sagrados da Bíblia, né? E, ao mesmo tempo, né, o salmo mais propício para a pessoa que quer e está buscando o verdadeiro arrependimento. Então, vamos aprender com Davi, né? Tá certo? Um estudo bíblico, certo? Através, né, dos ensinos, né, dos professores, né, dos estudiosos rabinos, tá certo? Então, um cheiro no coração e até o próximo estudo. E se inscreva no canal e vamos ficar sabendo de mais da historicidade da Bíblia, certo? Então, visite o canal, se inscreva, dê seu like, dê seu joinha, que lá tem muitos vídeos para a gente aprender mais sobre a palavra do Senhor, tá bom? Então, cheiro no coração, fique ligado e até mais.